Bem, respondendo à enquete, né, sobre a práticas de piedade e oração mental, a diferença, digamos que a prática as práticas devocionais e de oração, de práticas devocionais, elas estão mais ligadas a uma fé, vamos colocar nesse sentido, né, entre aspas, bem entre aspas, sentido mais infantil, de preparação para a oração mental. A oração mental é a fase adulta da oração, quando o sujeito consegue meditar, não somente contemplar, mas meditar sobre determinada situação. Há as práticas de devoção, como o Santo Terço, novenas, essas nos preparam para a prática de oração mental. Então, as orações devocionais e as práticas devocionais, elas estão mais ligadas ao beabá espiritual. Eles devem ser a ponte para o crescimento, que seriam esses movimentos de amor para a oração mental. Tá. E o terço é considerado uma oração vocal? Tá. Dentro disso a gente pode dividir em dois grupos, né, como oração vocal e oração mental. O terço, mesmo que fosse uma oração, terço você rezado, você sozinho, sem fazer barulho ou movimento nenhum sonoro com os lábios, ele é considerado uma oração vocal. Um ato de piedade. É um ato de piedade e uma oração vocal. É um ato de piedade sublime, por excelência, até porque é pedido da Virgem Santíssima, então quem sou eu para discutir com a Virgem Santíssima? Mas ele deve ser usado em dois momentos. Por exemplo, você com os lábios ou reza emitindo os sons das Ave Marias, mas com a sua mente você cria a imagem da Anunciação. Tanto é que ela pede que para meditar nos primeiros sábados os mistérios do Rosário. Meditar, ela não pede para recitar ou rezar, ela diz medite. Então, com os lábios você reproduz os sons, os vocábulos, mas com a mente você contempla. Então, ela junta duas coisas. Então, é um exercício superior, né? Porque você tem que ter o controle dos lábios e, ao mesmo tempo, o controle da mente. Só que para chegar a esse ponto, a gente tem que usar a Santa Teresa d'Ávila, né? Que a mente é a doida da casa. Você está lá rezando, daqui a pouco meditando sobre o mistério do Rosário, daqui a pouco está pensando lá na receita, na coisa que tem para resolver, no problema. Então, esse é um domínio muito maior. Certo. Então, para começar, uma pessoa que não tem vida de oração, recém-convertida, ou enfim, sempre se achou católico, mas não tinha vida de oração, como que ela começa? Por onde ela começa? Começa pelos atos de piedade normal, rezo do terço, vai se aprofundando, alguns manuais bons para isso, né? Tanqueray, com compêndio teológico de teologia ascética e mística, ou mesmo os manuais de oração, né? Alguns manuais de oração que nos induzem, nos impulsionam para isso, mas vá começando primeiro por entrar no jardim do castelo, nem passar na primeira morada de Santa Teresa d'Ávila. Mas comece com os atos de devoção, atos de piedade, que nesse caso um discurso bem antigo, mas muito bom, né? O hábito faz o monge. Então, se você não criar o hábito de atos de piedade, automaticamente também não criará hábitos de oração mental, que é o mais sublime. Quer começar? Comece com os atos de piedade. O primeiro deles, o Santo Rosário. Depois, né, que é uma oração por excelência, bastante substância, né? E depois começa com a meditação dos evangelhos, e você vai exercitando até que vai dominando a sua mente, né? Vai dominando toda a sua inteligência e vai sendo dominado pela graça. Um devocionário é um bom conselho? Sim, o devocionário é um bom conselho, mas para quem não tem ainda nem o devocionário, comece pelo texto, acho que é mais fácil, está mais à mão e está ali para todo mundo pegar, né? Já começa já pelo Santo Rosário. Os devocionários, eles são bons, auxiliam, principalmente em algumas missas, momento de comunhão, você não sabe como rezar, não tem ainda um trato com oração vocal, não tem ainda palavras certas para rezar, comece a ladainha de todos os santos, a ladainha da Santíssima Virgem, a ladainha de São José, a ladainha do Sagrado Coração de Jesus. São bons devocionais, manuais que tem bastante bons por aí, né? Tem inclusive os antigos, né? Tinha um chamado Maná, é um bom devocional também. Uhum. E com relação à vontade? A vontade cria vergonha na cara, seja adulto e supere. Não existe esse negócio de, eu estou com vontade. A gente não tem vontade de trabalhar, mas trabalha. A gente não tem vontade, sente fome, mas tem que comer. Às vezes, quando precisa, mesmo sentindo fome, a gente não pode comer naquele momento, a gente não come. Então, seja adulto, cresça e comece a rezar. Certo.
Mais algum conselho? Mais algum? Tá bom. Tu tem mais alguma dúvida? Não. Acho que é isso. Pode dar uma mensagem final? O povo que está começando. Encorajamento. A fé é um dom, né? Não é um movimento sentimental. Nós temos muito isso. Eu tenho fé porque eu sinto Deus na minha vida. Para com essa palhaçada de sentir, porque a gente sente fome, a gente sente sede. Isso é a coisa mais baixa, mais animalesca que existe dentro de nós. Tanto é que se você pegar na Sagrada Escritura, antes de fugirem para o Egito, ele diz cingir os rins. O que quer dizer com isso? Separar. Amarrou a corda aqui no meio, separar a parte de baixo da parte de cima. Então, quer começar mesmo a vida espiritual, quer começar a ser uma família, quer começar um amor com Deus mais próximo, entenda que você recebeu de Deus o dom da fé. Como é que eu vou fazer? Alimentá-la. Eucaristia, devoção, oração. Não existe nada que não cresça sem isso. É fase adulta. Não é fase infantil, não é fase pueril, não é eu quero, eu preciso, eu sinto que eu devo. Não é nesse sentido, é decisão, ponto. Fé é isso. Eu já recebi, agora eu preciso fazer crescê-la. Como é que eu vou fazer crescê-la? Com intimidade com Deus. Como é que eu faço intimidade com Deus? Rezando. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Certo.